Bora logo falar sobre esse negócio de eleições 2022, vai. Bom, eu evito sempre falar nesse assunto porque é um assunto desgastante. Grupo de família, só se fala disso e é briga pra todo lado. E nesse ano nós temos duas figuras exóticas disputando a presidência do Brasil, que é o Luiz Inácio Lula da Silva e o Jair Messias Bolsonaro. Duas forças antagônicas que, num certo sentido, até se encaixam, se complementam. Eu acho que eles deviam namorar, inclusive. Bom, nós estamos vivendo um tempo de país polarizado, uns para um lado, outros para outro. Parece que essas eleições não tinham outros candidatos. Parece que todo mundo ou é Lula ou é Bolsonaro. Simone Tebet, Ciro Gomes e outras pessoas que estavam ali disputando o pleito praticamente não tiveram nenhuma expressividade em termos de apoio nacional. O que é muito triste, na verdade, porque, na minha opinião, nem Lula e nem Bolsonaro deveriam estar na posição em que estão. Essa que é a verdade, isso é o que eu acredito, tá bom? Para mim são duas figuras da política nacional que já deveriam estar extintas há muito tempo. Lá em 2018, por exemplo, eu votei nulo quando no segundo turno das eleições eles ficaram lá, eles permaneceram lá disputando a presidência da República, e eu já via naquela época que dificilmente eles representariam algo de bom para o país. Ah, Rodrigo, você votou nulo, então você não tem direito de falar nada a respeito de política. Tenho sim, eu tenho o mesmo direito que todo mundo tem de falar de política. Eu tenho o mesmo direito daquele que vota no Bolsonaro, daquele que vota no Lula. Eu tenho o mesmo direito porque nós estamos vivendo num regime democrático. Eu não teria direito se eu vivesse em uma ditadura. Então a democracia, ela abraça sim os votos a favor de A, de B, os votos nulos, brancos, as abstenções. A democracia do nosso país, ela aceita sim qualquer que seja a sua decisão em qualquer direção. Então, por favor, não me encha muita paciência nos comentários, tá bom? A respeito disso. Então, nós estamos diante de duas forças antagônicas, mas que são desastres para o nosso país, na minha opinião, e sem ofensa àqueles que gostam de um e gostam do outro, tá bom? O Luiz Inácio Lula da Silva, é óbvio, para mim foi um governo bom em vários aspectos, mas o lado negativo do governo ultrapassa em muito as coisas boas que aconteceram, especialmente por causa do aparelhamento do Estado, por perceber que estava sendo praticado um tipo de política que realmente a gente precisa desaparecer com esse negócio o mais rápido possível, que é compra de votos, que é viver a política de uma maneira completamente utilitarista. Não importa se há ou não corrupção, eu tento fazer o que for preciso para conseguir coisas em prol do meu governo. Então essa corrupção, essa compra de votos, o que a gente viu do mensalão, do petrolão e tantas coisas, tanta roubalheira, para mim era uma coisa que deveria sepultar a carreira política do Lula. Na minha opinião, todo mundo deveria olhar para essa figura e dizer: não, pelo amor de Deus, vamos parar com esse esquema, nós precisamos avançar, a gente precisa de educação, a gente precisa de novos princípios, de nova maneira de governar, nós precisamos de pessoas que representem um novo jeito de lidar com a política nacional. Por outro lado, nós temos um Bolsonaro que recebeu uma ótima oportunidade do povo brasileiro para dar uma nova cara para a política nacional. Infelizmente, boa parte das coisas que ele fez foi piorar o que já estava horrível. É um cara extremamente tosco, sem cultura, sem planejamento, sem nenhuma noção do que está fazendo no cargo, não tem um mínimo de compaixão, de empatia para com pessoas que sofrem, lidou com a pandemia da forma mais desastrosa possível. Então, assim, meu Deus do céu, nós entregamos a nossa pátria nas mãos desse cara. Nós fomos governados por 4 anos, né? Para aqueles que tinham saudade da Dilma, né? De saudar a mandioca, de quem ganhar nem perder, todo mundo vai perder. Aquela história toda que você conhece. Parece que os saudosistas da Dilma elegeram o Bolsonaro, né? E enfim, e gritos de imbrochável, e essa coisa maluca que a gente presenciou nos últimos anos. Se fosse apenas um show de comédia,
Talvez o Lula, com aquelas mentiradas dele, talvez a Dilma, com aquelas, né, com esses erros de português e com essas ideias estranhas, talvez o Bolsonaro com essa coisa patética, talvez causasse algum tipo de risada, né? Num show de humor, essas figuras, elas talvez tivessem um espaço bem interessante no entretenimento nacional. Mas o grande problema é que a gente entregou poder a essas pessoas. O grande problema é que a ação dessas pessoas pode levar milhares de pessoas à morte, à pobreza, à miséria, e entregar esse poder nas mãos de pessoas despreparadas como eles. No caso do Bolsonaro, eu já sabia que ia ser um desastre, porque ele passou boa parte da vida pública dele não produzindo nada para o país. E na minha opinião, o Lula, embora tenha feito algumas coisas interessantes, também jogou fora tudo o que ele havia dito. Porque eu me lembro muito bem que nas disputas eleitorais e nos debates políticos, nos primeiros anos que ele começou a disputar, não é, as eleições para a presidência, ele dizia que ele ia limpar o país, que ele seria um modelo de um ser humano que não é corrupto, que ia acabar com essa roubalheira, que ia acabar com, não é, com esse fisiologismo, parari, parará, e o cara se colocou justamente mancomunado com aquilo que ele disse detestar, com aquele que ele disse odiar. Dizia que o assistencialismo ele é uma forma de corromper as pessoas, de sequestrar o voto das pessoas, e muito do que foi feito no governo Lula foi em prol do assistencialismo. Ah, Rodrigo, isso quer dizer que não tiveram boas iniciativas na universidade para emancipar as pessoas? Não, tivemos ótimas iniciativas nessa direção também. Mas, como disse o Pondé em uma entrevista que eu assisti no dia de hoje, os políticos primeiro pensam em si mesmos, depois eles pensam no povo. Primeiro eles pensam na eleição, na reeleição, na própria reputação, e depois eles pensam naquilo que devia ser prioridade. Por isso que quando a gente tem governos diferentes, né, no país, eles têm dificuldade de pensar o país a médio e longo prazo, porque a médio e longo prazo eles não estarão lá. Então eles não fazem esforços nenhum para continuar e aperfeiçoar aquilo que foi feito pelos governos anteriores, porque de qualquer maneira quem vai ganhar os louros são os governos anteriores que criaram essas iniciativas, e muitas vezes não pensam o país a médio e longo prazo, porque na verdade só está pensando na reeleição, só está pensando nos próximos anos, quando for disputar o pleito novamente, precisa ter conteúdos que possam colocá-los no poder outra vez. Então, muitas vezes preferem atitudes imediatistas do que atitudes a médio e longo prazo para melhorar o país. E quando os nossos problemas eles são históricos, eles vêm se arrastando ao longo dos anos, não adianta tentar criar soluções mágicas. A solução também vai ser progressiva, vai ser paulatina, e é importante que os governos, antes de serem pessoas que pensam no seu próprio umbigo, sejam pessoas que pensem a nação, que pensem as soluções a médio e longo prazo que nós precisamos. E para fazer isso você tem que ser bem menos narcisista do que geralmente a gente é. Menos egoísta, menos olhar para o nosso próprio umbigo, pela nossa vontade de ser famosos e de deixar o nosso nome na história. Então, essas coisas todas não fazem muito bem a um político. Geralmente, um político bem-sucedido, ele vai ser alguém que pensa o país de maneira mais ampla, mas isso é uma discussão, é um bate-papo que a gente pouco tem aqui no Brasil, que a gente lida com a política como quem lida com um time de futebol. É Flamengo e Fluminense. Quem vai ganhar? São os que vão votar no Lula, os que vão votar no Bolsonaro. Hoje é isso que está apavorando a disputa. E daí vai trazer as coisas erradas do Lula para convencer a votar no Bolsonaro, os outros vão trazer as coisas erradas do Bolsonaro para tentar votar no Lula, para converter votos ao Lula, e essa briga maluca. E na minha opinião nós estamos lidando com um desastre na política nacional. Para mim nós estamos entre a cruz e a espada. Nós estamos escolhendo como iremos sofrer pelos próximos 4 anos na política nacional. Sinceramente, eu digo para vocês que eu respeito quem
escolher o Lula e respeito também quem escolher votar no Bolsonaro. Eu só tenho dificuldade de lidar com gente que defende esses políticos acriticamente. Defendem essas pessoas como se fossem pessoas que não têm as mãos sujas de sangue. Se você quiser votar no Lula, vote no Lula, mas pelo amor de Deus, não tente justificar o injustificável. Não tente torná-lo mais santo do que ele é, como alguém que está num velório dizendo coisas irreais acerca do falecido, como uma tentativa de talvez diminuir a dor na consciência. E não venha, você que escolher votar no Bolsonaro, tá tudo bem, você quer votar nele, vote. Você tem total liberdade democrática para tal, mas faça um bem para sua alma, não tente justificar o injustificável. Não tente tornar ele um ser humano empático que olhou para a pandemia com responsabilidade, que foi um cara em prol da ciência, pelo amor de Deus. Não tente reescrever a história. A história foi escrita, as declarações foram feitas, a postura irresponsável diante de uma situação tão calamitosa já se realizou. Então, se você escolher votar nele, pelo menos escolha não perder a sua humanidade, não mentir contra a verdade, não ser desonesto quanto à história, quanto à realidade. Você pode escolher votar em A ou votar em B. Só não escolha perder a sua própria humanidade. Beijos, se inscreva no canal, curta aí, compartilhe suas ideias aí nos comentários e até o próximo vídeo. Tchau!